Olá, aqui é Pedro Sete Câmara e nesse vídeo eu vou discutir o artigo do Joel Pinheiro, publicado na Folha de São Paulo, no dia 11 de março de 2024. O artigo fala sobre diversidade ideológica que não existe, segundo Joel, nas redações e nas universidades. Esse vídeo também é uma extensão de algo que eu discuto no meu curso Escrever com Clareza, que é o estilo alto-brasileiro, né? No curso eu proponho isso, eu já mencionei isso algumas vezes em respostas no Instagram, e essa minha ideia do estilo alto-brasileiro é, assim, um pouco uma brincadeira, um pouco algo bastante sério. É uma brincadeira, primeiro porque tem uma referência clara aí, para quem pegou, obviamente, né, a algo que é chamado de alto-alemão. Se você fala alemão, se você estuda alemão, você vai se deparar com alto-alemão. Só que o alto-alemão não é um estilo. O alto-alemão é algo mais próximo de um dialeto. O correspondente do alto-alemão em português seria o português culto. Então, o alto-alemão seria o alemão culto, digamos assim, né? Não seria um estilo usado em determinados contextos, não seria algo solene, nem nada disso. Seria o alemão culto. Como temos o português culto, que não é necessariamente solene, mas é engraçado para um brasileiro, né? Ideia alto alemão, estou pensando alto brasileiro. E a brincadeira é justamente porque eu acho que esse estilo, essa maneira de escrever, que corresponde ao alto brasileiro, está ligado justamente à ascensão social no Brasil. Acho que é o discurso, perdão, a maneira de escrever de uma parte, pelo menos, da elite universitária, da elite jornalística também. E é um estilo, né, então um modo de escrever que eu acredito que surgiu com Machado de Assis. Esse estilo, como eu até explico no curso Escrever com Clareza, e tem uma aula bastante longa sobre quer dizer, bastante longa, mas tem uma aula, né, razoável aí sobre o surgimento do estilo alto brasileiro. Ele pretende resolver um problema, ele pretende responder uma pergunta, que é como falar coisas desagradáveis sem suscitar polêmicas. Porque hoje em dia todo mundo quer, assim, chega e fala, trago verdades, vou falar na cara mesmo. Isso é sempre besteira, né? Porque quando a pessoa diz que vai trazer verdades e tal, vai falar uma coisa desagradável, você sabe que ela está falando só com quem já concorda com ela. Ela não está enfrentando verdadeiramente o desafio urgente, fundamental, de dizer algo que você considera importante, que você considera verdade, né? Você pessoalmente considera verdade, né? Para outra pessoa que discorda de você e que talvez não vá gostar de ouvir o que você tem a dizer. Você tem a possibilidade, você tem o risco de suscitar uma polêmica e você não deseja que isso aconteça. Eu acho que Machado de Assis se deparou com esse problema, sobretudo porque ele era um pé rapado, quer dizer, ele não era um pobre exatamente, mas ele veio da classe média baixa, ele desejava ascensão social, ele queria falar de coisas desagradáveis. Eu acho que é por isso, essa é a minha hipótese, que no ensaio conhecido como Instinto de Nacionalidade, que agora não me lembro se é de 1871 ou 73, mas acho que eu vou votar em 73, ele diz coisas, ele traz verdades, assim, né? Ele diz coisas desagradáveis, ele vai tocar numa questão espinhosa na época, que era a questão de existe uma literatura verdadeiramente brasileira, temos uma literatura nacional ou não, e ele vai tratar disso de uma maneira, assim, deliciosamente convoluta, eu diria. Né? Ele tem frases que são bastante indiretas e tal, ele sabe que pode contrariar e ele está evitando isso, né? Tentando falar um pouco a linguagem do seu interlocutor e dourando a pílula um pouco. Tá? Né? Ele não está buscando a polêmica, mas ele não está fugindo do assunto polêmico. Esse tema, como você vê, daria uma discussão enorme.
Eu acho que esse estilo se tornou o estilo dominante porque a vida intelectual no Brasil passou a ser dominada pela universidade, né? Assim, na segunda metade do século XX, e o típico intelectual universitário, ele está mais próximo do Machado de Assis. Ele é também uma pessoa de origem de classe média, às vezes baixa, que deseja subir na vida, né? As pessoas não sabem, mas se você for um professor titular de uma universidade pública, com bolsa de produtividade, do CNPq, mais convites internacionais, livros publicados e tal, você pode ter uma vida bastante boa, né? Provavelmente muito melhor que seus pais e tal. Você pode passar da classe média baixa para a classe média alta até. Então, isso aconteceu, né, com Machado de Assis, que era filho de um pintor de paredes, de uma lavadeira, e trabalhou na Secretaria de Agricultura, chegou a ter sua casa no Cosme Velho, a qual foi demolida, e quando eu era criança era uma pizzaria. Eu me lembro de ir na pizzaria que era a casa do Machado de Assis. Fica perto da estação do Corcovado. Aqui. Né, hoje eu nem sei o que é, sei que foi locadora de vídeo também, só tem uma plaquinha lá. Mas não é o tema do vídeo. Enfim, então, no curso, eu examino alguns textos do Pablo Hortelado, que eu acho também que é um grande expoente do estilo alto brasileiro hoje em dia. Pego os textos dele e mostro, olha, como isso aqui poderia ser polêmico, como ele está evitando a polêmica. E o texto de Joel Pinheiro, de 2 semanas atrás, me pareceu um exemplo excelente desse estilo. Acho que o Joel busca também escrever no alto brasileiro, não que ele, não sei, se passa na cabeça dele, né? Eu até conheço o Joel, mas eu não troco figurinhas com ele assim nem nada. O que eu vou dizer é uma dedução a respeito do texto dele, né? Ele percebe que tem a oportunidade de causar polêmica e ele evita isso. Acho que as pessoas que estão ligadas em guerra cultural e tal, pessoas de direita que gostariam de ter mais espaço, deveriam aprender a escrever assim. Porque simplesmente esse é o estilo que faz com que você seja ouvido fora da sua bolha. É um estilo vencedor já, como direi, garantido assim no Brasil, tá? Então aqui eu vou examinar o texto do Joel e a gente vai ver como o texto funciona. Vou ter de reabrir aqui porque eu acabei fechando o texto. Bom, vamos lá. Olhar para baixo aqui, olhar para a tela do meu laptop. Vou ler o texto diretamente e vou comentando. Tá? Vamos lá. A pouca diversidade ideológica nas universidades e nas redações. Subtítulo: A geração do conhecimento se beneficia de diferentes perspectivas. Então, primeira coisa a comentar, né? Ele está falando com outra pessoa. Essa outra pessoa, o interlocutor dele, não é uma pessoa que concorda totalmente com ele. Então ele está usando, para ser ouvido, ele está tentando usar a linguagem do interlocutor. Não estou dizendo que o João não acredita no que ele está dizendo, mas eu acho que ele está buscando abordar um problema, né, de maneira a ser ouvido. Vou repetir isso várias vezes, talvez. Se ele fosse um direitista que quisesse falar disso, como ele diria? Universidade, só tem esquerdista, nem vale a pena entrar, é um antro de esquerdistas e tal. Todas aquelas coisas você já está cansado de saber, né? E até não teria exatamente uma conversa, né? O que teria seria tipo um linchamento virtual. Bando de esquerdista safado mesmo e tal. Você concorda? Eu concordo. Todo mundo concorda, não tem um diálogo, né? Só tem uma repetição. Então ele está querendo dizer, na verdade, essa mesma coisa que as pessoas de direita pensam, né? Ele vai reconhecer isso no texto, inclusive, né? Só que está tentando dizer isso de uma maneira que o seu interlocutor vai ouvir. Que maneira é essa? A ideia de diversidade ideológica, né? A pessoa gosta de diversidade, todo mundo gosta de diversidade, eu, Pedro, gosto de diversidade, né? Eu acho que é bom
que a diversidade é uma coisa boa. Não estou dizendo, não acredito, porém, não sei até que ponto o governo tem o poder de impor uma diversidade, assim, posso questionar isso, mas acho que a diversidade é uma coisa boa. Então, ele, por exemplo, conquista a minha atenção quando ele fala disso, tá? Também. E ele pega a ideia de ideologia e aplica a diversidade, porque normalmente você fala de diversidade aplicando a minorias, né? Sei lá, homossexuais, negros, mulheres, assim, então você fala diversidade, quer dizer, não tem esses grupos que não são representados. Então ele está dizendo, tem um grupo também que não é representado, que são as pessoas de direita. Nisso aí até eu acho que aqui eu mesmo corro o risco de ser bastante polêmico, eu acho que o Joel até acerta mais, talvez, do que ele tenha mirado, porque uma coisa que a gente não gosta muito de comentar é que os ressentimentos são todos parecidos, né? E, como ele vai dizer no texto, estou pulando aqui um pouco, né? O direitista não se sente representado também, assim como, né, minorias não se sentem representadas. Mas ele pega esse ponto, diversidade ideológica. Tá? Primeiro parágrafo. A revista The Economist publicou uma série de reportagens sobre as universidades de elite americanas. O que é isso? É um argumento de autoridade. A revista The Economist, que eu sei que é uma revista importante, conhecida e lida. Eu não leio, não sei praticamente nada sobre a revista The Economist, só sei que ela existe e é importante. Então, é um argumento de autoridade. É como dizer o New York Times e tal, e você vai esperar que, se você falou New York Times, então acabou. Né? Ou se você fosse católico, vai dizer o Papa, o Vaticano. É um argumento de autoridade, né, que vai abrir os caminhos aí para o argumento dele. Então, a revista The Economist, dentre as muitas mazelas e desafios que enfrentam, uma delas é a homogeneidade ideológica, que produz uma cultura interna autocensora. Nesse ponto, aqui também, acho que não temos polêmica nenhuma. Eu acho que você poderia questionar se é a homogeneidade que produz uma cultura interna autocensora, né? A homogeneidade ideológica, né? Eu diria que qualquer tipo de homogeneidade faria isso também, mas eu não quero assim abrir essa discussão aqui, mas não estou fazendo nada demais, né? E começa um exemplo. Em Harvard, por exemplo, apenas 3% de professores se denominam conservadores, enquanto 75% se classificam como liberals. No sentido americano, o termo liberal é mais ou menos o equivalente do nosso progressista. Perfeita tradução, a mesma que eu uso, pelo menos, né? Critério de perfeição é a mesma que eu uso. Bom, Harvard é um caso extremo, mas o ensino superior como um todo vem ficando cada vez mais homogeneamente de esquerda, com moderados e conservadores em queda. Até aqui, eu acho que ele não está dizendo realmente nada demais. Só uma pessoa que fosse, sim, realmente muito à esquerda, uma pessoa da extrema esquerda, né? Uma pessoa que vê os males do capitalismo por toda parte, tudo que não é revolução proletária é o capitalismo. Só essa pessoa na esquerda que realmente discordaria do Joel. Então, eu até admito, tá? Eu sou um liberal bem aloprado, digamos assim, né? Essa é a minha posição. Enfim. Sigamos. Vou fazer a suposição pouco arriscada de que o mesmo vale... Vou fazer a suposição pouco arriscada de que o mesmo vale para os cursos de humanas das universidades brasileiras, em especial as públicas. Também, ele usou aquele argumento de autoridade lá dos Estados Unidos, da Economist, da pesquisa e tal. Você sabe hoje em dia, né, esse é um ponto maior que eu quero discutir em outros vídeos aqui no futuro. Tem uma coisa já planejada aqui, assim, até, né, citar estatísticas, né, argumento de autoridade. Indispensável hoje em dia. Você fala, cadê os números e tal? Cadê as pesquisas?
né? Então você não pode ter uma intuição, você não pode, né, isso seria chamado de uma experiência anedótica e tal, não seria levado a sério se você falasse que o ambiente universitário vamos dizer assim, dominado pela esquerda. Muito embora eu mesmo já tenha visto professores de esquerda e professores até que vi pessoalmente, quero dizer, né, como estudante pós-graduação, fiz mestrado e doutorado na UERJ. Professores brasileiros de esquerda, de centro e tal, que admitem, não, a universidade é dominada pela esquerda. O que eles dizem, e aí eu concordo também, né, eu não acho que haja tanta doutrinação ideológica, o que tem um ambiente com predominância de pessoas de esquerda, né, que é diferente. Então, ele faz essa suposição um pouco arriscada, né, mas antes ele embasou com um número, ele está sendo aqui alto-brasileiro, está usando tudo aquilo que não é polêmico, tudo aquilo que é bem aceito, antes de fazer a suposição e tentar dizer, olha, eu acho que isso é pouco arriscado, né? O pensamento de esquerda historicamente impera e vem aumentando sua hegemonia. Aqui eu só teria trocado, eu teria dito, e sua hegemonia vem aumentando porque me parece que aumentando quer dizer, que hegemonia é o sujeito do verbo aumentando e fica parecendo que o sujeito é o pensamento, né? Esse é só um reparo, mas enfim. Tanto lá, né, no exterior, nos Estados Unidos, como cá, temos visto as universidades se tornarem palco de intolerância, fazendo com que eventos tenham que ser cancelados devido a protestos ideológicos. No ano passado, por exemplo, a Unicamp teve que cancelar uma feira de universidades israelenses, né? Aqui, ele está, sobretudo nesse contexto da guerra, né, em Israel, ele está correndo um risco, o risco do gatilho. Muita gente tem a postura anti-Israel, pode ter havido aqui uma referência, pelo menos é meu direito como leitor, sentir não exatamente a referência, mas o eco, digamos assim, né, me faz pensar o que aconteceu em Harvard também, teve aquele exemplo lá da reitora que fez um corpo mole diante do antissemitismo. Né, digo, é um eco, me faz pensar nisso. Então, aqui ele corre o risco de alienar alguns leitores. E nesse ponto, acho que ele está correndo esse risco conscientemente. Quer dizer, ele está meio que dizendo, olha, se você acha que uma feira de universidades israelenses deve ser cancelada, então você não é o meu leitor. Esse ponto do gatilho é um ponto até super importante. Eu já falei disso no Instagram e tal, mas eu estou querendo fazer mais vídeos mesmo. Porque o gatilho é uma coisa que impede você de ler. Você lê Universidade Israelense, pronto, a sua postura anti-israelense vai dominar você vai ficar cego, transtornado e não vai conseguir acompanhar o argumento. Isso é super importante também porque provas de interpretação de texto costumam ser estruturadas dessa maneira, né? As armadilhas colocam nas questões lá podem ser também gatilhos, assim. Você vai ouvir uma coisa e não vai ouvir uma palavra e ao ouvir essa palavra você não vai conseguir ouvir mais nada. Então, permanecer calmo, ouvir o argumento, né, é importante, digamos. Mas aqui ele acho que ele escolhe isso nesse contexto pensando, olha, né, tipo, se você parar aqui, então não estou falando com você. Né? Até mesmo o centro moderado está se reduzindo. Né? Bom, eu acabei de anunciar uma obviedade, mas enfim. Não é preciso grandes conspirações para explicar esse domínio crescente. Na falta de um esforço consciente em sentido contrário, a tendência é que o campo dominante procure indivíduos parecidos consigo para compor os novos quadros da instituição. Aqui até tem ponto
tem vários pontos interessantes. Aqui eu gostaria de comentar um pouco o conteúdo do que ele diz, né? Quer dizer, se você sabe como funciona o processo de contratação de um professor universitário, e aqui ele está falando, né, da universidade, tem entrevistas. Nos Estados Unidos até eles fazem isso até mesmo com candidatos a doutorado, muitas vezes. Não só meras entrevistas rápidas, né, mas assim, o candidato passa até alguns dias na universidade conhecendo e as pessoas têm de ir com a sua cara. Tem que você fazer um doutorado lá, vai ficar lá 4 ou 5 anos no departamento, dando aula, inclusive, né? As pessoas têm de ir com a sua cara. Não me parece ilegítimo isso, né? Agora, o problema que tem aqui no argumento do Joel, eu acho que ele sabe disso, é claro, né? É que o que seria um esforço consciente contrário? Seria os professores no departamento decidirem, eles teriam esse poder, né? Os professores, a banca que vai escolher o novo professor, se comprometer a escolher alguém, a dar preferência a alguém por causa da sua visão ideológica. Então, assim, olha, temos aqui muita gente de esquerda, está faltando um direitista aqui, precisamos de um bom direitista. Isso, acho, assim, eu tenho dificuldade de imaginar. Tenho mais dificuldades ainda de imaginar uma norma vindo de cima do Ministério da Educação, da Presidência da República, exigindo explicitamente no edital um peso ideológico, como tem, né? Tem o edital para negros, vagas para negros, trans e tal, bota direitista também, vai virar minoria protegida, né? Temos um bom conservador aqui. Então, isso aí é meio complicado. Ainda tem um problema, nesse ponto aí, eu acho que eu discordaria mesmo do Joel. Acho que a gente tem pontos de vista bem diferentes. Quer dizer, acho que ele é um liberal, mas ele é um liberal mais tecnocrático, digamos assim. Aqui eu estou sendo um pouco venenoso. Quer dizer, ele é um liberal que acredita na administração central um pouco, e eu sou um cara mais caótico. Então, eu estou mais para pensar que, tipo, olha, esse problema aí não sei se tem solução administrativa, nem mesmo se tem solução. Mas, enfim, sigo. Mas é um problema interessante. Eu acho que o que é interessante é você ter o comprometimento pessoal de discutir com as pessoas, né? Mas não necessariamente no ambiente institucional da universidade pública. Bom, ele continua, né? Além disso, a ascensão de uma direita populista que faz do ataque à universidade parte central de sua bandeira tende a gerar nela a reação contrária, cerrando fileiras com a esquerda. Aqui eu tenho que dizer que eu não sei até que ponto as pessoas de direita vão se sentir à vontade com o rótulo de populista. Quer dizer, enfatizar, eu não sei, tá? Eu não acompanho a direita o suficiente para saber isso. Então não sei se ele está alienando a direita a usar esse rótulo. Eu sei que, por exemplo, eu me considero uma pessoa de direita, assim, o primeiro extrema-direita que eu leio, se você diz que uma pessoa que é contra o aborto é de extrema-direita, tipo, não, me perdeu, tá? Acabou, né? Eu sou gente também, tenho meus limites, tá? Enfim, então eu não sei se ele está correndo aqui outro risco com esse rótulo, tá? Bom, além disso, a ascensão de uma direita populista que faz do ataque à universidade parte central de sua bandeira, o que é senso comum, todo mundo sabe, e é uma das coisas, aí quem vai atacar sou eu, é uma das coisas mais idiotas da direita brasileira, é ficar atacando a universidade. Vocês deviam todos fazer vestibular, fazer Enem, mestrado, doutorado. Estão perdendo tempo, comendo mosca, coisa de idiota, ficar atacando a universidade. Enfim. Então, né, e acontece isso, vocês odeiam a universidade, pessoas de direito odeiam a universidade, não tem direitista na universidade. Mas não tem, né, só tem gente de esquerda. Mas você também não quer ir lá, pô. Né? Bom, sigamos. Outra instituição central na produção de conhecimento para o debate público e igualmente na mira de populistas é o jornalismo.
nele também vigora um claro predomínio ideológico. Olha só, então é o Joel, na Folha de São Paulo, dizendo que existe um predomínio ideológico no jornalismo. Aí você também, pessoas de direito, vê, ó, esse cara, o Joel, ele é o seu interlocutor. Você deveria aprender a escrever como ele para falar com ele, talvez ser publicado por ele. Bom, direitistas são parte relevante da sociedade, quer dizer, está dizendo, ó, gente, direitista também é gente, né? Ao não se verem representados nas instituições de geração de conhecimento, esse ponto aqui, geração de conhecimento, mostra essa mentalidade administrativa, né? Quer dizer, vai ver, o que é o conhecimento? O conhecimento é o que é produzido em determinadas instâncias, que estão aqui no nosso formulário, né, do governo e tal, e na nossa visão do sistema democrático e tal. Isso aqui também é gatilho para mim de discussão filosófica. Eu vejo o conhecimento é uma percepção individual que às vezes não é traduzível em palavras e tudo mais. Essa discussão pode beirar o misticismo também, admito. Então, sigo. Nele também vigora um claro predomínio ideológico. Aí, outro exemplo, como eu falei, exemplo de estatística, para manter a credibilidade. Esse é o problema do alto brasileiro. Segundo o relatório do Perfil do Jornalista Brasileiro, mais recente, 2021, feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, 80,7% dos jornalistas brasileiros se consideram de esquerda, centro-esquerda ou extrema-esquerda. Direita, centro-direita e extrema-direita somam 4%. Quer dizer, chegou realmente aí um jornalista e falou, eu sou de extrema-direita. Provavelmente ele escreve num veículo que se considera também, pelo menos, de direita. Ele é o cara mais direitista do lugar lá e tal, né? Faz os outros se sentirem florzinhos da esquerda ali. Enfim. Sigamos. Isso é um grande problema. Primeiro, para a relação das instituições com a sociedade. Direitistas são parte relevante da sociedade. Né? Já li isso. Li em desordem. Mas segue. Não li. Né? Direitos são parte da sociedade. Ao não se verem representados nas instituições de geração de conhecimento, como falei no começo, facilmente aderem ao discurso populista de que elas são parte do problema e passam a militar por sua destruição. Sabemos disso, né? O segundo motivo é intrínseco à operação delas. A geração de conhecimento se beneficia de diferentes perspectivas. O argumento pela diversidade dentro das instituições, em geral usado para raça e gênero, como eu falei no começo, né, vale também para a ideologia. Esse é um ponto ousado do Joel. Veja que ele está querendo dizer uma coisa muito ousada. Ele está propondo quase assim cotas para direitistas. Interessante que assim, isso seria mais fácil de aplicar na Folha de São Paulo do que na UFRJ. Eu estou dizendo isso porque a UFRJ... Bom, surgir uma vaga de professor na UFRJ já é um acontecimento, entendeu? Assim, abrir um concurso em si já é um acontecimento. Né? Então, mas numa empresa de mídia, pode contratar, demitir e contratar. Né? Então, é uma tese ousada. Veja tudo que ele falou para chegar até aqui, para evitar a polêmica. Quer dizer, agora meio que vai cair a ficha. Então seria o momento em que o seu interlocutor mais à esquerda vai dizer, né? Então ele viu, puxa, acreditamos em diversidade, né? Acreditamos em diferentes perspectivas. E talvez direitista também seja gente. Então, meu Deus, né? Estamos minando a nossa instituição. E eu concordo com o Joel nesse ponto. Por mais que se esforcem, há limite para o quanto homens brancos são capazes de contemplar pontos de vista de mulheres e negros. Veja só, esse ponto, esse grande momento do estilo alto brasileiro aqui, porque ele poderia ter dito, por exemplo, que por mais que se esforcem, há limite para o quanto um esquerdista consegue ver o mundo do ponto de vista direitista.
né? Existe uma experiência de mundo totalmente diferente. Mas não, ele pegou o argumento que já é aceito pela esquerda, né? Um olhar diferente pode levar a novas perguntas, a questionar antigas premissas, a defender diferentes posições. Tudo isso a partir do argumento que o interlocutor já aceita. Então, ficou aquela proposta ousada, né? Aquilo, o argumento pela diversidade vale também para a ideologia, né? Foi assim, ficou como um eco. Não vou dizer que ele foi para o segundo plano, porque acho que o ouvinte não esqueceu, né? O leitor não esqueceu, mas ele rapidamente tentou conquistar de volta a simpatia do leitor. Por mais que cada um de nós tente ser e treine para ser objetivo e imparcial, ninguém o é perfeitamente. Temos vieses dados por nossa classe, raça, gênero e também posição ideológica ou religiosa. Até gosto de fazer um parêntese aqui, eu mesmo não tento ser exatamente objetivo e imparcial, eu prefiro confessar meus vieses diretamente, né? Falar, eu enxergo o mundo dessa maneira e tal, tem coisas assim que para mim são muito esquisitas e tal. E assim, tipo, tento dizer ao meu interlocutor com quem ele está falando, tá? Mesmo que eu talvez perca o meu interlocutor. Enfim. Como todo mundo pode errar, o conhecimento se dá por construção. Isso aqui, quer dizer, o conhecimento no sentido do discurso público, né? Se dá por construção. E essa construção depende do embate de perspectivas opostas para ser sempre testada. O que é absolutamente verdade. É buscando provar que está certo perante seus pares que o indivíduo é levado a buscar novas informações. Aqui tem uma frase muito rica, porque a questão é, então, o esquerdista não vê o direitista como seu par e ele também não tem o direitista como seu par, porque ele não é seu colega nas universidades, não é seu colega na empresa de jornalismo. Poucos mudam de lado, mas todos saem com mais conhecimento do que entraram. Então, esse também é um ponto interessante. O Joel não está querendo argumentar a favor da conversão, não é uma espécie de proselitismo, né? O texto do Joel, eu digo isso antes de comentar o último parágrafo, tem uma esperança, que também não sei se eu tenho a mesma esperança, mas é uma esperança que eu direi que é bela, tá? E é uma coisa bonita, né? Quando existia, quer dizer, tenho a impressão de que não existe mais um discurso público. Eu sei que tem aquele negócio do Churchill, de que não existe opinião pública, só existe opinião publicada, né? Concordo com isso também, mas, como eu disse, já hoje em dia, as pessoas só falam para a própria tribo, para o próprio nicho, para a própria bolha, né? Então, é bom para você falar com quem é, se não hostil, né? Mas é bom você falar com quem não está necessariamente do seu lado. As pessoas hoje parecem que abdicaram Isso vale para a direita loucamente, né? Eu devo falar mais disso em breve, muito em breve, né? Mas as pessoas abdicaram, desistiram de tentar conquistar o outro lado. Não existe mais retórica, não existe mais tentativa de convencimento, porque ou você já está convencido e aí a gente conversa, né? Ou então a gente não precisa conversar. Penso assim, tipo, Santo Anselmo ficava sem dormir, porque queria criar o argumento perfeito para convencer os ateus da existência de Deus. Ele não conseguiu. O argumento dele, o argumento ontológico, né, o ser perfeito necessariamente existe, foi derrubado por São Tomás de Aquino na primeira página da Suma Teológica. Até contesta esse argumento Santo Anselmo lá. Mas era uma tentativa, né, de convencer outras pessoas. Ele está pensando no outro lado, não está pensando no outro lado, assim, aquelas pessoas, aquela gente horrorosa e tal, como se a Hillary Clinton, os deploráveis, né, the basket of deplorables e tal. Não, são pessoas boas, são pessoas sérias, e eu preciso dar o meu melhor para convencer essas pessoas. Então, acho que o estilo alto brasileiro, então, não é só uma questão de
evitar polêmica para ascender socialmente, mas também eu realmente quero ser ouvido, tem uma coisa realmente importante para dizer, né, e que eu quero que seja ouvida. Pelo outro lado, eu quero ser ouvido por pessoas que eu acho que tendem a não concordar comigo. Tá? E nós estamos perdendo isso. Hoje em dia, né, tipo, uma pessoa de direita vai ver a Folha como... O Joel disse isso, né, tipo, um jornal de esquerda, um predomínio ideológico de esquerda, e se você for uma pessoa de direita, você vai ler os veículos já de direita também. Você não vai conversar, não vai ter mais um grande ponto de encontro. Tá? Isso tem consequências nefastas para todos nós. Terminando o texto de Joel, né? Sendo assim, não importa se quem tem a razão é a direita ou a esquerda. No confronto regrado dentro de instituições, elas cooperam para gerar conhecimento. Universidades e relações mais plurais são lugares não só mais tolerantes, como também mais capazes de cumprir seu papel social. E aí, como eu acabei de comentar, assim, né, assim, o Joel está escrevendo de maneira bela, assim, até tentar convencer o outro lado, abrir uma brechinha aí para os direitistas e tal, né? Mas a gente pode se perguntar até que ponto isso ainda é possível, né? A gente pode se perguntar se não há aí uma grande abdicação da elite, né, em abrir esse espaço, em manter essa pluralidade. Quer dizer, se você vai expulsar aqueles direitistas que não são folclóricos, então você vai fazer com que o lado mais folclórico da direita cresça, né, e ganhe mais visibilidade. E se você vai se você vai aceitar mais uma sensibilidade esquerdista a ponto de dizer que se uma pessoa é contra o aborto, contra a legalização do aborto, então ela é um fascista de extrema direita. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, extrema direita, sei lá, o cara é neonazista, entendeu? Né? É o skinhead, neonazista e tal, o cara é loucaço mesmo. E hoje em dia, se você quer usar esse rótulo, né, se você vai publicar, como saiu outro dia no UOL, não lembro quem escreveu que é, você não... O direitista, a pessoa de extrema direita, quem será essa pessoa? Não deve ser admitida no vagão, quer dizer, podemos discriminar sim, temos aqui um cidadão de segunda classe e tal. Você permitir isso, mas que é absolutamente folclórico, né, também, né, mas o dono do jornal, né, a pessoa realmente responsável por isso, ó, não sei se é o dono, o editor, quem é, mas a pessoa não vai abrir espaço, então existe essa démission, como se diz em francês, abdicação. É difícil trazer a palavra démission, que é como se houvesse uma missão e uma desmissão. Então, não é uma demissão nesse sentido, né? Eu acho que tem essa missão, mas eu acho que não dá para cumprir, então eu não vou contratar, não vou abrir o espaço. Então, assim, eu entendo o Joel, entendo o que ele tenta fazer, acredito que entendo, pelo menos, mas me pergunto também até que ponto, primeiro, isso não é um problema da sociedade em geral, já, e segundo, até que ponto a solução disso também não está, eu vou ficar aqui esperando, a Folha de São Paulo vai fazer alguma coisa e tal, né, vai abrir o concurso da FRJ, não, nós mesmos vamos fazer isso, nós vamos tentar manter a civilidade, nós vamos tentar falar com o outro lado, simplesmente, mesmo achando que não tendemos que eles tendem a discordar de nós. E nesse sentido, o estilo alto brasileiro é um modo de ser ouvido. Pode não ser o estilo mais belo do mundo, mas nesse momento é um estilo que tem uma intenção bela. E aqui, né, eu aproveito até, se você chegou até aqui, fazer o comercial. No meu curso Escrever com Clareza, eu falo sobre o estilo alto brasileiro, dou outros exemplos, Pablo Hortelado, falo lá do Machado de Assis, explico de onde eu acho que isso veio, da polêmica lá, que o Machado testemunhou e acho que fez ele pensar duas vezes antes de querer ser polêmico, né? E tento explicar também como é que um bom texto é produzido. Muito obrigado e a gente se vê em breve.